Vascão da Gama, Breno Vancef. Vamos lá, Álvaro Pacheco começando hoje a semana de trabalhos, projetando mudanças na equipe do Vasco para enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira. É um jogo decisivo, 9h30 da noite na quinta, é fora de casa, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, o Vasco precisando dar uma guinada aí no Campeonato Brasileiro depois que, semana passada tomou aquela goleada pro Flamengo, ainda repercutindo internamente no Vasco. Sobre o time, Adson retorna e fica à disposição. Adson, que a gente chegou até a ter uma suspeita de lesão mais grave do Adson, atacante Adson, mas ele vem treinando normalmente e está à disposição do técnico Álvaro Pacheco para poder jogar na quinta-feira. Se for essa, claro, a vontade do treinador, a gente vai acompanhar os treinos ao longo dessa semana. O Vasco treinando hoje, amanhã e quarta no Rio, e aí viajando já para São Paulo. A viagem é curta, tranquila, o time viaja na quarta-feira apenas para São Paulo. Agora, um desfalque, né? O Praxedes, mesmo não sendo um jogador que foi tão utilizado assim no Vasco desde que ele chegou, é um desfalque. Ele tá com uma lesão na coxa direita e não enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira e nem fica à disposição. E sobre ele, a gente tem uma informação que é a seguinte: o Praxedes interessa a clubes dos Estados Unidos, da MLS, da Major League Soccer. Inclusive já houve no início do ano interesse de clubes de lá. O Vasco chegou a negociar a saída do atleta, já que o Praxedes é emprestado junto ao Bragantino, né? O Vasco chegou a negociar a permanência dele e até futuramente comprar parte do passe do jogador. Mas ele acabou apenas sendo emprestado novamente. O Vasco pagou na época pela renovação do empréstimo e até ali naquela espécie de intertemporada, a gente vai lembrar, né? Entre o fim do Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, o Praxedes ia sair. Acabou que na época o Ramon Dias pediu a permanência dele. Então o Praxedes ficou. O Vasco chegou até a cogitar a devolução do jogador por empréstimo, mas o Praxedes ficou. Agora interessa a clubes da MLS, pode ser uma saída em breve do Vasco aí nesse meio do ano, e o Vasco não levaria valor nenhum, né, já que não é dono do passe do jogador. Bom, então esse é o início da semana, é uma semana importantíssima, tem outros pontos, é claro, Felipe Coutinho, a questão da reorganização interna do Vasco, muita coisa pra gente acompanhar ao longo da semana. Ela tá começando com essas possíveis mudanças, já que na quinta é Palmeiras e Vasco. O Ramon Dias pediu a permanência do Praxedes. Eu acho que deveria ser obrigatório, assim, entendeu? O técnico foi embora, coloca o jogador que ele pediu ali, embaixo do braço e leva com ele, né? Porque eu vou te falar, o Vasco, né, como diria a nossa ouvinte Natália, né? Existem reforços, né? E contratações. Definitivamente o Praxedes não passa de uma contratação, né, Gabriel? Não emplacou, né? Infelizmente, o jogador até que tem boa qualidade técnica, mas nunca comprovou isso no Vasco, né? Não conseguiu ter uma sequência interessante. E o Vasco teve a possibilidade, né, de na virada do ano. Valeu, Praxedes, obrigado por tudo aí, mas cada um segue o seu caminho. E tá aí no elenco um jogador que claramente não tem a confiança, acima de tudo não tem um carinho por parte do torcedor. E aí, num momento como esse, né, de instabilidade, momento onde você vem de um 6-1 pro seu rival, o tipo do cara menos recomendado pra entrar em campo, né? Não vai te ajudar com muita coisa. Se realmente a proposta for boa, se realmente for interessante a série do Praxedes, eu acho que pro Vasco acaba não fazendo muita falta. E olha que eu tô falando de um elenco curto, de um elenco limitado, em que qualquer peça em tese poderia fazer falta. Mas se realmente pintar uma situação interessante, não vejo por que o Vasco de novo fazer questão de manter o Praxedes. Efetivamente, o que você espera desse Vasco? Eu acho assim que aquela goleada por 6-1, ela é uma goleada que é difícil de ser gerida, né? Muito difícil. E aí a gente fica pensando como o Vasco vai reagir depois daquele confronto. E o próximo adversário é só o Palmeiras, né, cara? Assim, dá medo quando você olha o peso do adversário, mas eu acho também, assim, vamos ser bem sinceros, quando a gente olhava pro clássico antes do clássico acontecer, acho que ninguém imaginava um 6-1, né? A gente imaginava um Flamengo melhor, favorito, óbvio. Disso ninguém tinha dúvida. Mas o 6-1 surpreende. Então, em primeiro lugar, eu acho que é eliminar esse receio de que, de novo, o Vasco vai entrar em campo para levar uma porrada. Eu acho que o Vasco deve ter criado mecanismos em meio a essa data FIFA, essa paralisação, para não ser uma presa fácil mais uma vez diante de um adversário forte, como é o caso do Palmeiras. Dito isso, ainda assim o Palmeiras é o favorito. A tendência é o Palmeiras sair vencedor do confronto. Nesse ponto, a paralisação do campeonato logo após o clássico foi boa pro Vasco, porque você fica realmente naquela ânsia de dar uma resposta depois de um 6-1, mas de repente é melhor parar, trabalhar mais um pouco, corrigir erros, e nesse ponto o Álvaro Pacheco teve tempo. Espero que o Vasco se apresente um pouco mais sólido. Não tem como o Álvaro Pacheco ensinar
determinados jogadores do elenco a subirem de qualidade. Não tem como ele fazer isso. Mas organizar a equipe ele pode. Isso ele não conseguiu contra o Flamengo. Espero que aconteça quinta. E não é nem pra vencer o jogo, não. Pra não ser realmente abatido facilmente como foi no Clássico. Vamos lá, passando um pente fino aqui na lista de jogadores do Vasco. Tem hoje 5 jogadores que já podem assinar pré-contrato com outras equipes. Rossi, Galdames, Vitor Luiz, Maicon e o Medel. Né, jogadores que já podem assinar pré-contrato, já que tem menos de 6 meses de contrato pela frente com o Vasco. O Medel quer sair. Né, o Medel não vem sendo usado, quer ir para a Argentina e tá negociando a saída. É quase certa a saída do Medel nesse meio do ano, a não ser que uma reviravolta muito grande acontecesse até lá. Então o Medel deve de fato sair nesse meio do ano. O Maicon também tá na lista. O Maicon vem sendo usado, né? Titular no Vasco. E interessa ter uma possível renovação das duas partes. Vitor Luiz também tá nessa lista. Só foi estrear no Clássico, né? Ele veio para ser reserva do Lucas Piton e acabou que entrou porque o Praxedes se machucou e ele não tinha sido usado até então, né? Só em jogos treino, Vitor Luiz. Veio para ser reserva, mas o Piton não dá espaço para a entrada do Vitor Luiz. Pablo Galdames vem sendo utilizado também, né? No meio de campo. Vamos ver como é que vai ser a situação dele. E o Rossi, o Vasco quer negociar. O Vasco não tem interesse em continuar com o Rossi também enxerga possíveis oportunidades em outras equipes, então é mais um que poderia sair. Então vamos lá. Maicon e Galdames são utilizados dessa lista aí que eu falei. Só que não vem sendo discutida a renovação por um motivo muito óbvio, né? O Vasco vive um problema interno gigante. Então, com essa entrada do Pedrinho, o controle do sócio minoritário, que é o Vasco Associação, em cima da Vasco SAF, então, mesmo que o staff dos jogadores queira negociar, ou os staffs, né, queiram negociar, não há como nesse momento. O Vasco vem tentando reorganizar, rearrumar a casa. Mas assim, Medel e Rossi devem sair no meio do ano, na janela aí que vai se abrir no meio do ano. E o Vitor Luiz está ali como opção, né? Ainda não se sabe o futuro, se o Vasco vai tentar negociar com outro clube, porque ele não vem sendo usado, só foi usado uma vez, no último fim de semana. Assim, Maicon e Galdames interessariam, porque são jogadores que já estão entrosados e já estão sendo utilizados, né? A gente vai seguir acompanhando, é claro, toda essa situação, mas é mais um ponto aí de burocracia pro Vasco. Eu até entendo que todos esses jogadores citados são dispensáveis. Maicon, Medel, Galdames, Rossi, pode todo mundo. Agora, quem vem pro lugar deles? Essa é a questão. Quase todos esses citados aí são titulares ou jogam com frequência. Esse é o problema. O Galdames, cara, eu também concordo. O Galdames não pode tomar o drible que ele levou do Arrascaeta, é um drible infantil. Mas você vai tirar ele, vai colocar quem? É isso. O Maicon, falhou. Cara, a gente tá você vai tirar o Maicon, você vai botar quem? A gente tá na cultura do fora fulano. Que aí só o único problema é o seguinte, fulano precisa ser substituído. Sim, então. Não é fora fulano, simplesmente ele some e tudo dá certo. Pra que essa barca funcione, pra que esses jogadores realmente sejam dispensados... Tem que ter uma barca chegando. Tem que ter uma outra barca chegando. A barca vai sair da Praça 15. Isso. Não pode só ir. Tem outra voltando. Está voltando. Então, e com jogadores melhores, né? Então tem que trazer um cara melhor do que o que tá indo embora. Então o Vasco precisa de reforço. E não é só o Coutinho que vai resolver os problemas. Que venha o Coutinho, se o Souza quiser vir, se tiver nos planos, que venha. Mas só isso não é suficiente.